Boa tarde, eu sou o Fernão Lara Mesquita, jornalista. Hoje é 3 de outubro, um dia depois da eleição. Bom, gente, aí viramos a página. Tem 6 milhões de votos de frente para o Lula, mas tem 30 e poucos milhões de abstenções, uns 3 ou 4 milhões de nulos e brancos, 9,5 milhões de votos que foram dados a terceiros candidatos que não são nem o Lula nem o Bolsonaro, e, portanto, tem 40 milhões de votos em disputa, fora os que já foram dados para o Lula e para o Bolsonaro, no segundo turno. É uma história nova e tanto para correr. A primeira coisa que chama atenção é que o brasileiro confirma que não tolera trairagem e também não gosta de mentira. O Brasil finalmente enterrou aquela mentiraiada da pandemia, genocídio e tal. Nenhum brasileiro com pingo de discernimento jamais levou aquilo a sério. Toda a panela da CPI fake foi varrida, e todos os traíras foram devidamente derrotados. Falta o Alckmin, que é um Walking Dead aí com as pernas do Lula, mas vai chegar a vez dele também. A eleição também tem um cheiro assim de fim de uma era, porque acabou aquela coisa de PT e PSDB. O PSDB sobrou para ele o Eduardo Leite rigorosamente mais nada. Trairagem, né? É aquela coisa de uma hora o cara é teu pior inimigo, outra hora você é aliado dele. É isso, é o retrato do Alckmin como vice do Lula, né? O próprio PT também não faz mais sentido, é um restolho do século XX que está aí porque existe a figura do Lula, a pessoa do Lula com seu carisma, mas mesmo com o STF criado pelo Lula, mais a mídia que aderiu a isso e os institutos de pesquisa viciados, está tudo encurralado no norte e no nordeste e não tem muita saída. Então, o que essa eleição provou, e parece que o eleitor brasileiro entendeu claramente, é que só existem duas vias, né? A democrática e a antidemocrática. Dentro da garantia da democracia e da alternância de poder, a questão esquerda e direita cada vez é menor no mundo, varia com 0,5% para lá, 0,5% para cá. Não tem muitas maneiras de se tratar as questões objetivas e isso é cada vez mais claro. No Brasil não é isso que está em jogo, né? No Brasil o que o eleitor percebeu claramente é que nós estamos diante da última chance de reconstruirmos um sistema de três poderes, que é a tradução prática da única ideia revolucionária que já houve desde o surgimento do primeiro hominídeo na Terra até 250 anos atrás, que é o sistema de três poderes se monitorando uns aos outros em benefício da liberdade individual. Foi isso que libertou a humanidade da opressão em que ela viveu desde sempre, né? E que está aí em causa no Brasil, né? Se o pessoal que está se realinhando para o segundo turno não entender que é esta questão que está em jogo, vai se suicidar, como já se suicidou o PSDB. Né? Então, o Novo e outros aí que pensam, vou anular, não voto nenhum nem outro, isso é suicídio. Né? O brasileiro entendeu que vinha encurralando ele com uma violência cada dia mais desenfreada, uma ditadura desse judiciário monocrático e tal, que não é nem o judiciário, falar judiciário é uma injustiça, porque o STF anulou o próprio judiciário, quando ele anulou a sentença das três instâncias abaixo dele
sobre o Lula para criar um candidato. Mas, enfim, é isso que está em jogo, né? Na decisão do segundo turno. Se o Brasil vai reconstruir o sistema de três poderes e permanecer dentro do campo da democracia, ou se vai se bandear definitivamente e se entregar para o campo autoritário e ditatorial, né? Nesse sentido, a melhor notícia dessa eleição é a tomada do legislativo de maneira avassaladora pela onda que não é propriamente bolsonarista, é a onda contra esse estado de coisas, né? Como o Senado e o Congresso, o Senado tem a prerrogativa, tem o mandato específico de controlar ministros do Supremo que passam da marca do pênalti. A votação dos bolsonaristas para o Senado é decisiva, né? E se isso não vai ser provavelmente um confronto direto, mas se o Congresso e o Senado sinalizarem claramente que se o Alexandre de Moraes continuar na viagem na maionese em que ele anda, ele vai tomar um impeachment, eu garanto para vocês que o Alexandre de Moraes vai virar democrata desde criancinha. É como a questão das armas, você não precisa atirar, você só precisa saber que o seu oponente está armado para não atacar ele agressivamente demais, né? Então, esse dado da eleição é um dado fundamental. E nesse sentido também é que eu digo que o Alexandre de Moraes, a Old Media e esses institutos de pesquisa agindo todos em ordem unida e na mesma direção e com a mesma agressividade, violência e desprezo pelos fatos e pela inteligência alheia, é que puseram o medo que provavelmente desencadeou uma corrida na reta final para o Bolsonaro e para os candidatos do Bolsonaro, que veio ajudar a desfazer o que os institutos de pesquisa estavam tentando fazer. Enfim, quem não entender que é isso e nisso que está o jogo do segundo turno, e aí eu incluo o próprio Bolsonaro, né, que deu um discurso depois do fechamento das urnas. Ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista lá em Brasília, se não me engano, muito amadurecida, né, muito sensata e muito amadurecida, não parecia ele. Ele entende isso e vamos ver como é que ele vai conseguir traduzir isso de uma maneira um pouco menos infeliz do que ele tem sido ou se expressar em tudo mais, né? Mas quem, entre os outros partidos, não entender isso, vai quebrar a cara e vai se suicidar, porque o eleitorado brasileiro já entendeu. O que está em jogo é permanecer no campo democrático ou sair definitivamente dele. É isso aí, gente.